Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais um videozinho agora sobre tributação. Esse nós estamos para falar em algumas exceçõezinhas que às vezes são cobradas em prova justamente por ser exceções, né? Primeiro nós vamos falar uma coisa muito importante que está lá na Instrução Normativa da Receita Federal 1022, é um artigo dela muito lindo que é o artigo 38. Esse artigo 38 lá dessa instrução, ele vai dizer exatamente isso que eu vou falar para vocês, a ideia é mais bem essa daqui. O que acontece? Quando você aplica em renda variável, ações, você é tributado como renda variável. Quando você quer lá 15% em ações, 20% se for day trade, blá, 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 comprou algum ativo de renda fixa, CDB, título público, blá, 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 é tributado como renda fixa lá, que aí é aquela tabela de 1 a 180 dias, 22,5, 181, assim vai. Então tem tributação de renda fixa e renda variável. O que em geral a gente pensa? Olha, ações, mercado de capitais, renda variável. E papéis de renda fixa, tributado como renda fixa. Porém, a exceção vem agora. Às vezes, o cara aplica no mercado de renda variável e transforma o seu rendimento em renda fixa. Exemplo. O cara foi lá e comprou um termo, ele comprou 1.000 ações de uma empresa lá, 1.000 ações de uma empresa, né? Ele tem 1.000 ações de empresa X, e ele pegou essas 1.000 ações e vendeu um termo, comprou as 1.000 ações a R$10, por exemplo, cada uma, e vendeu um termo por R$11 esse termo para daqui 4 meses, por exemplo. Tá? O que aconteceu com esse cara? Ele comprou as ações por 10 e garantiu a venda lá no mercado a termo por R$11 no futuro, para daqui 4 meses. Então esse cara está ganhando, aplicou 10, está resgatando 11, 10% em 4 meses. O que ele fez? Apesar de ter investido no mercado a termo, como ele combinou uma compra das ações no mercado à vista, comprou as ações na bolsa à vista, e ele vender termo no mercado futuro, apesar dele estar investindo só em derivativos, e de derivativo e ações, mercado de renda variável, ele transformou com essa combinação a sua aplicação em renda fixa. Renda fixa. Então, dependendo da aplicação que eu estou fazendo, eu não sou tributado como renda variável. Como é justo, sou tributado como renda fixa. Essa compra de ações, essa venda de termo coberto que a gente fala, esse termo está coberto por essas ações aqui, essa venda de termo coberto, ela é tributada como renda fixa. Outra operação muito importante para a prova, que está bem claro lá no artigo 38, é o que? Operações de box. Quando eu faço lá com o mercado de opções, operações nós chamamos de box de 4 pontos, operações de box, que é combinar opções de compra com opções de venda, essas combinações que permite transformar a minha opção, que é uma coisa lá de derivativos, lá de renda variável, que tem um risco enorme, mas eu consigo transformar minha rentabilidade em renda fixa, graças a essa operação de box. Por esse motivo, quando eu fizer esse tipo de operação de box, também serei tributado como renda fixa e não em renda variável. Apesar de investir em algo renda variável, graças à operação de box eu sou tributado como renda fixa. Apesar de investir em coisas que são renda variável, graças a essa combinação sou tributado como renda fixa. Então presta atenção, operações de box, operações de venda coberta, operações de termo, né, com venda coberta, box com opções, isso é tributado como renda fixa. Mais uma exceção? Mais uma exceção. Exceção 1. Exceção 2, nós vamos fazer um quadrinho aqui para a exceção 2, é a seguinte, é bem curtinha a exceção 2, ó. Fundos de investimento. Tem toda uma tributação de fundos de investimento. Porém, o fundo de investimento vai ter uma exceção quando eu falar em IOF, Imposto sobre Operação Financeira, se esse fundo for resgatado antes do vencimento da sua carência. Quando o fundo tiver carência, ele tem a maneira de cobrar IOF, né? Que nós vimos aí como é que funciona a cobrança de tributação de IOF em fundo de investimento. Agora, se esse fundo de investimento for um fundo com carência, o que é carência? Olha, aplica hoje, só vai poder resgatar daqui 60 dias, tá? Isso é carência. Carência. Aí você entrou no fundo que você tem que ficar com 60 dias o dinheiro parado. Se você resgatar antes aqui essa brincadeira, a alíquota de IOF será de 0,5% ao dia. É muito alta, Mas está limitado ao rendimento.
Em geral, a gente diz que se o cara resgatar antes da carência, ele perde tudo que ele ganhou, né? Tem que cumprir pelo menos a carência. Então, presta atenção. Se você aplicar num fundo de investimento que tem carência, fundo de renda fixa lá com carência, resgatar antes desse vencimento da carência, 0,5% ao dia é a alíquota do IOF. Então, exceção em imposto de renda, tá aqui. Qual a exceção? Fez operações com renda variável, que é venda de termo coberta, ou operações de box com opção, a tributação não é como renda variável, é como renda fixa. Investiu no mercado fundos de investimento de renda fixa, tá? Fundo de renda fixa com carência. Resgatou antes do término da carência, o IOF não será aquele da tabela regressiva. Qual é o da tabela regressiva lá? 96 para um dia, 94, 93 para 2 dias, 90 para 3... Não é aquele lá. Aquela alíquota é se não tivesse carência. Com carência, a alíquota é de 0,5% ao dia, limitado ao rendimento do investidor. Tudo bem? Então, exceção em IR, exceção em IOF, e a exceção é não errar na prova. Presta atenção que não tem exceção, ok? Próximo vídeo!